E aí, pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, nossa quarta aula da semana, da frente A, capítulo 3. Pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouco com função modular. Primeiro, função definida por várias sentenças. Em muitas situações diárias, é necessário definir uma função de uma variável com várias expressões algébricas diferentes para intervalos do seu domínio. Essa classe de função é denominada função por várias sentenças. Pessoal, olha só um exemplo básico para vocês. Eu tenho uma função a seguir, onde a lei matemática ela fala assim, f de x igual a 1 se o x for menor do que menos 2, x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 2 e menor do que 0, e para 2 se o x for maior ou igual a 0. Ah, Glauco, e aí? E o gráfico? Bem, uma representação gráfica, o gráfico de uma função de várias sentenças é expresso geralmente por partes, e cada parte configura a representação geométrica de cada sentença matemática, ou seja, eu vou ter que colocar no mesmo gráfico cada parte, certo, da minha representação, da seguinte maneira, ele diz aqui, 1 se o x for menor do que menos 2, aí eu vou botar lá no gráfico, menos 2, vou ligar, o meu intervalo é aberto no 1, e para qualquer valor menor do que o menos 2, é uma constante, ou seja, menos 3 é 1, menos 4, 1, menos 5, 1, menos 6, 1, menos 7, menos 8, todos serão quem? 1 como resposta. Aí a minha primeira representação, olha a segunda, x mais 1, do menos 2 até quem? Até o 0. Aí ele começa a colocar menos 2 mais 1, menos 1. Aí liga, do menos 2 para o menos 1. O próximo, na ordem aqui até o 0, é o menos 1. Aí, menos 1 com mais 1 dá 0, ou seja, ele está aqui em cima do eixo. E o próximo é o 0, só que não pode ser. Por quê? Porque ele diz lá que tem que ser menor do que o 0, ou seja, o meu gráfico da minha segunda equação sai do menos 2, o meu intervalo fechado, é crescente até chegar no ponto 1, tá bom? Porque 0 mais 1 fica 1. Só que aqui, como ele não me interessa mais, o meu intervalo é aberto. E, terceira condição, 2, se o x for maior ou igual a quem? A 0. Aí tu vai lá no gráfico, 2, intervalo fechado, para qualquer número maior ou igual aqui a 0, a minha resposta vale quem? 2. 1. Liga por 2, do 2 por 2, do 3 por 2. Então aqui eu tenho, num gráfico, olha só, de várias sentenças eu tenho uma função constante, certo? Uma crescente e outra função constante. Fora o estudo, pessoal, dos intervalos, intervalo aberto, intervalo fechado, aberto e fechado, tá bom? Então, quando você vai fazer estudo de uma função de várias sentenças, você tem que fazer o estudo dela por parte, que nem foi feito aqui, tá certo? Vamos lá. O módulo de um número real, dado o número real x, chama-se de módulo. Um valor absoluto de x indica-se por módulo. O sinal do módulo são essas duas barras de x. O número real não negativo, tá o quê? Módulo de x é x se ele for maior do que 0 e menos x se ele for menor do que 0. Ah, Glauco, não tem igual a 0 não? Não, porque igual a 0 é 0. Lembra? O 0 ele é no neutro, ele não tem sinal, então não vai ter módulo, beleza? Interpretação geométrica. O módulo de um número real é definido como a distância do ponto que ele representa até o 0, considerando na reta real orientada. Pessoal, é assim. Tu tem aqui a tua origem, que é o 0.
certo? Representado pela letra O maiúsculo. O que vai acontecer? O módulo, ele é a distância do teu número, não me interessa se ele está sendo negativo ou positivo, tá bom? É a distância dele até a minha origem. Então, ó, aqui eu tenho o A, não está no menos 2? Aí você vai observar aqui, ó, que o módulo de menos 2 vale 2. E o ponto B está em cima do 4, ou seja, o módulo do 4 vale quem? Vale 4. Então lembra, o módulo é o teu número retirando o sinal, porque você vai fazer a diferença dele até a origem, e a origem é o zero da reta. Podemos dizer que a distância do ponto A até a origem é dada por D1, que é 2, e a distância do B até a origem é dada por D2, que vale quem? 4. Tá bom? Propriedades importantes do estudo da função modular. Pessoal, ó, quais são as propriedades? O módulo de x, primeira propriedade, o módulo de x é igual ao módulo de menos x. Básico, módulo de 4, 4. Módulo de menos 4, 4. Módulo de 10 é 10, de menos 10 é o 10. São valores iguais. O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Pessoal, por quê? Se o teu x aqui ele for tanto positivo quanto negativo, como ele está elevado a um expoente par, a minha resposta vai ficar sempre positiva. Tá bom? Terceira propriedade. Ele diz que a distância entre dois números, o A menos B, é a mesma distância se eu trocar ele pelo B menos o A. Pessoal, o módulo é a distância. Então, se tiver do mesmo lado, observação, se tiver do mesmo lado, a distância você subtrai um pelo outro. Se tiver em lados opostos, aí a distância é a soma. O lado é oposto, como assim? Um valor está do lado negativo e um valor está do lado positivo. Certo? Quando isso acontecer, a distância entre eles é a soma. Agora, quando está do mesmo lado, ou seja, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, a distância é a diferença entre o maior pelo menor. Tá bom? Isso em módulo. E módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, função modular. Chama-se função modular uma função f, reais em reais, que associa cada número real x ao seu módulo. F de x, x, se o x for maior ou igual a zero, menos x, se for menor do que zero. Tá aqui, ó. O módulo de 5, 5. Módulo de menos 5, 5. Eu vou sempre estar ligando o meu módulo para o meu valor. Número menos 6, que é o módulo menos 6, 6. Módulo de 1,3 é 1,3, certo? Note que, considerando a função modular, é possível que tenhamos x1 e x2, podendo ser diferentes, porém, o f de x1 é igual ao f de x2. Ó, pessoal, é o que aconteceu aqui no 5 e no menos 5. O x aqui, ele é diferente, mas o f deles, ou seja, a minha resposta é a mesma. É só o 5. Beleza? Vamos lá. Pessoal, em relação ao gráfico de uma função modular, ele é constituído de duas semirretas de origem no ponto 0, 0, uma passando pelo ponto menos 1 e 0 e a outra passando pelo ponto 1 e 1. Tá bom? Ele vai passar no ponto menos 1 e 0 quando ele for menor ou igual a 0 e passa no ponto 2, no 1 e no 1 positivo quando ele for maior ou igual a 0. Olha só que o exemplo, ó. Você tem do 1, certo? Ligando para o 1. Se continuar 2 para o 2, 3 para o 3, 4 para o 4. Se for para o lado negativo, do menos 1 para o 1, o menos 2 para o 2, menos 3 para o 3 e do menos 4 para o 4. Então, você vai observar que você tem aqui um eixo de simetria, tá bom? O que está acontecendo para o lado positivo vai estar acontecendo para o lado negativo.
tá bom? E a imagem da função, certo? Isto é, a função modular somente assume valores reais não negativos. Isso, ó, menos 1. A resposta de menos 1 é 1. 1 aqui ele é positivo. Menos 2, 2. Menos 3, 3. Se continuasse, menos 10, ligava para o 10. Mais 10, ligava para o 10. Tá bom? Então você vai observar aqui, tanto para o valor positivo quanto para o valor negativo, o módulo ele é o mesmo. Tá bom? E lembra, o gráfico da tua função modular vai ter sempre o eixo de simetria. Tá certo? Então, pessoal, ó, com isso aqui, a gente está terminando o capítulo 3 do livro de vocês, tá bom? Nos acompanhem nas redes sociais, façam suas atividades, beleza? Acessem a agenda e o portal de vocês. Beijos, abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.